Olá, tudo bem? Após um período afastado do canal, por questões pessoais, estamos retomando o canal para tratar de assuntos de educação física, esporte, lazer e entre outros assuntos relacionados a esse tema que afeta o universo dos esportes. Vamos falar hoje sobre as finais da NBA, beleza? Mas antes, curta e compartilhe esse canal, isso ajuda o nosso trabalho. No dia 12 de junho, o Denver Nuggets sagrou-se campeão da NBA. Primeiro título da sua história. Nikola Jokic foi premiado como MVP das finais. Ele é o primeiro jogador, além de se tornar o MVP das finais, ele se tornou o primeiro jogador na história da liga, na história das finais da NBA, a liderar a sua equipe numa série de playoffs em mais de 3 fundamentos. Né? Ele liderou a equipe em rebotes, assistências e pontuação. É o único jogador na história a ter feito isso. Mas no vídeo de hoje, nós não vamos falar especificamente sobre o Nikola Jokic. Esse vai ser um vídeo react, né? Um vídeo que vai falar sobre comentar um artigo de opinião publicado na ESPN. O link desse artigo da ESPN está logo aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Eu sou o professor Guilherme Marção Junqueira, professor universitário há mais de 20 anos e fundador da Workout.net. Nos acompanhe nesse vídeo aí, que a gente vai comentar um pouquinho sobre esse artigo da ESPN, que foi publicado pela ESPN, melhor dizendo, para a gente tratar sobre alguns temas que foram colocados ali, beleza? Vamos ao artigo. O título do artigo já está falando que é uma opinião, né? Nikola Jokic, campeão da NBA, é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Vamos estruturei o trabalho, o texto dele em a tese, quais são os argumentos que fundamentam essa tese, vou colocar alguns fatos e um contra-argumento, beleza? Bom, ele começa dizendo que o Jokic se tornou um destaque nas redes sociais. Até aí eu concordo, pela sua performance, pela sua condução durante a sua liderança da equipe. No entanto, o argumento do autor do artigo diz o seguinte: ele não se emocionou com a conquista do título e por isso ele foi o destaque. Bom, eu participo de vários grupos de basquete, seja nas redes sociais mais abertas, no Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Eu não vi isso acontecer. Tá? Não estou dizendo que isso não aconteceu no universo que ele frequenta, nas redes sociais que ele tem mais atuação, vamos dizer assim. Mas na rede que eu estou, não vi isso acontecer. Ok? Bom, vamos lá. O seu artigo começa dizendo essa questão do destaque nas redes sociais e dá continuidade. Nascido no norte da Sérvia, então parte da Iugoslávia, durante a Guerra do Kosovo, Jokic tinha 4 anos quando a Iugoslávia foi bombardeada por 11 semanas seguidas. E aí ele vai trabalhar os seus argumentos. Crescendo nesta situação, o pivô aprendeu desde cedo que o basquete não é a coisa mais importante do mundo. Seja quando venceu os 2 prêmios de MVP da temporada regular, seja agora que finalmente chegou ao mais alto nível e levantou o troféu Larry O'Brien pela primeira vez. Bom, vamos lá. Crescer na diversidade, de fato, é uma questão importante, deve ser marcante, com certeza é marcante na história de vida de uma pessoa. Mas crescer nessa diversidade torna as pessoas mais solidárias. Para fazer valer essa visão, o autor do artigo faz algumas ponderações que desconsideram todo o processo de formação, de construção social do indivíduo. A qualidade dos relacionamentos vivenciados durante esse período de formação do indivíduo, desde a mais tenra infância até a vida adulta, são fundamentais para a construção desse indivíduo. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que apesar da diversidade vivenciada, se o Jokic teve, eu estou dizendo se porque eu não sei como é que foi a vivência dele, mas se o Jokic teve uma qualidade de relacionamentos positivos, qualidade positiva de relacionamentos, ele vai ter uma condição de superação desse trauma, né, dessa dificuldade, dessa adversidade. Um outro ponto, que é também fato, em situações extremas, como são as guerras, os recursos disponíveis são mais escassos. Aqueles que eram escassos tornam-se mais escassos ainda, dada a condição de pobreza ou dada a condição de escassez do próprio produto mesmo. Quando nos deparamos com situações de escassez, o compartilhar e a solidariedade são os melhores caminhos para que possamos superar essas dificuldades. Então veja, não necessariamente
o fato do jogador ter vivenciado uma guerra, ter colocado uma situação, ter vivenciado uma situação traumática, vai fazer dele um cara indiferente em relação às suas conquistas. Não é isso. Não significa também dizer que ele não vai valorizar o trabalho em detrimento da família, dos relacionamentos de amizade e assim por diante. Dando continuidade, diz ele, o autor: Nicola nunca colocou o basquete como a coisa mais importante de sua vida. Sempre deixou claro que o esporte era seu trabalho e sua vida estava em sua filha, sua esposa, seus irmãos, amigos e seus cavalos. O que não significa, porém, que ele não se importa em vencer e não queira ser campeão. Ao contrário disso. E aí ele vai argumentar. O grande diferencial do Sérvio é que ele nunca tratou o basquete como uma obsessão. Todo esforço de Jokic para ser um jogador melhor é feito durante as suas horas de trabalho. Das 8 horas da manhã, quando chega ao ginásio dos Nuggets para treinar, até o momento em que ele vai embora. Nas outras horas do seu dia, Nicola simplesmente vive a vida. Jordan, Kobe e LeBron, entre outros atletas, consideram a melhora da sua performance a sua real obsessão. Não é o basquete necessariamente a obsessão, é assim a melhoria da performance. Eles querem, tem várias entrevistas do Jordan falando sobre isso, do Kobe, eles querem ser a melhor versão de hoje. E amanhã eles vão querer ser a melhor versão, vão querer superar a versão anterior, e assim vai. Então eles vão colocando o sarrafo mais alto. A ideia não é o basquete ser a obsessão, e sim a minha performance ser a minha obsessão. O cara quer melhorar a sua performance, quer melhorar a sua atuação. Haja visto o LeBron, que investe mais de $1 milhão em preparação física durante todo o período do ano. É exatamente esse comportamento obsessivo desses atletas que os levaram às suas conquistas individuais e também por equipes, que o tornaram referências de excelência no esporte. Jordan, LeBron e Kobe sabiam que não jogariam basquete pela vida inteira. Um atleta tem uma vida útil de 15 a 20 anos, dependendo da quantidade de lesões que teve. Então ele precisa ter uma performance muito alta para poder faturar. Por isso então, que os atletas buscam melhorar a sua performance para que possam melhorar e assim acumular mais riqueza. Aqui, quando o autor fala da questão das 8 horas diárias de trabalho, a gente tem acende um alerta aí da questão da descontextualização. Para nós, para mim, o autor do artigo ele descontextualiza o fato a partir de sua referência, da sua visão de mundo. Não estou dizendo que a visão de mundo dele é errada ou é certa, boa ou ruim, não é isso. Estou simplesmente colocando uma opinião contrária. Quando ele fala da jornada das 8 horas de trabalho. Bom, primeiro, nos Estados Unidos não existem legislações trabalhistas como as que tem aqui no Brasil, que determina a quantidade de horas que você vai ter que trabalhar. Certo? Lá é questão de contrato interpessoal. Eu quero trabalhar em determinada equipe, eu faço um contrato com o dono da equipe e o cara vai. E eu vou ter que entregar aquilo. Bom, dentro dessa perspectiva, dessa lógica norte-americana, se um funcionário em uma empresa trabalha a mesma quantidade de horas que um outro funcionário, e esse primeiro funcionário entrega mais nessas 8 horas, ele produz mais, naturalmente, esse funcionário será melhor remunerado do que o funcionário que entrega menos. Isso é uma lógica de mercado lá, né? Então, a gente tem uma outra questão, aí a gente tem uma outra questão também a ser pensada, que é a questão do talento, né? O talento, ele é escasso. Lembra aquela questão da escassez que a gente falou anteriormente? O talento é escasso, por isso ele é bem remunerado. Então o Jokic, se ele tiver só o talento, mas não entregar o resultado, ele não vai ser melhor remunerado. Ele vai ter uma remuneração ok, uma remuneração igual aos demais atletas. Agora, aquele que for entregar mais resultado do que ele, mesmo ele sendo talentoso, provavelmente terá um contrato melhor. Bom, dando continuidade, então dentro dessa argumentação das 8 horas, o autor ele deixa transparecer uma visão de mundo que assim, pode ser que não, é uma impressão que eu tive, tá? Mas que deixa transparecer uma visão de mundo que coloca em polos opostos patrão e empregado, quando os dois, na verdade, atuam em sinergia. Um não é contra o outro. Os dois têm que trabalhar junto para conseguir o resultado.
o presidente o presidente e dono do Denver Nuggets, ele tem que trabalhar junto com o Nikola Jokic, que tem que trabalhar junto com a equipe técnica, a comissão técnica, para que conquistem os objetivos. Do contrário, não vai funcionar. Bom, quando se trabalha também, aí ele fala da questão do restante, né, das 8 horas as 8 horas de trabalho, e o restante das horas ele simplesmente vive a vida. Bom, também temos um ponto aqui. Quando se trabalha, também se vive a vida. Você não está vivendo a vida para o seu patrão. Você não está vendendo a sua vida para o seu patrão quando você trabalha para ele. Todos nós temos talentos. Uns para jogar basquete, outros para escrever, outros para construir casas e assim por diante. Nosso trabalho, além de dar sentido à nossa vida, torna a vida daqueles com quem nos relacionamos, daqueles que contratam os nossos serviços, torna a vida dessas pessoas melhores, né? Partindo dessa perspectiva, o trabalho é um sacrifício, na etimologia da palavra, que significa santo ofício, é um trabalho santo. Então, a partir do momento que nós temos talentos e colocamos esses talentos à disposição de quem possa nos contratar, o resultado do nosso trabalho vai melhorar a vida das pessoas. Então, por isso que eu digo que trabalhar dá sentido à nossa vida também. Então faz parte da vida o trabalho, como não é um sacrifício no sentido pejorativo da palavra, muito pelo contrário. Aí ele coloca uma outra argumentação, né? Que a relação do viver a vida, de trabalhar somente às 8 horas. Isso mexe sobre essa questão que o Jokic privilegia a família, que ele trabalha 8 horas, se dedica a essas 8 horas e depois, como se fosse possível um atleta se dedicar somente 8 horas dentro do ginásio. Não tem viagem, não tem fisioterapia, não tem um monte de coisa. Bom, segundo o autor, essa postura do Jokic mexe com uma geração que cresceu justamente dentro dessa lógica de obsessão. Desde o começo fomos ensinados que é preciso ser obstinado e obsessivo para ser o melhor. É necessário acordar às 4 da manhã, ir dormir às meia-noite, levantando peso ou driblando uma bola de basquete o tempo todo para ser melhor. Bom, eu achei essa afirmação bastante complicada. Por quê? Ser obstinado, persistente, disciplinado, resiliente são qualidades, são comportamentos necessários para se obter sucesso desejado. 4 horas, se for necessário acordar às 4 horas da manhã, como Kobe Bryant fazia, basta ver o documentário Redemption Team, que todo dia ele acordava às 4 horas da manhã pela seleção americana, jogando pela seleção americana. Ele acordava 4 horas da manhã para ir treinar. Então isso é uma referência ao Kobe, quando ele fala das 4 horas da manhã. Quando se faz necessário acordar 4 horas da manhã para se atingir uma meta, esse indivíduo fará. E mais, fará voluntariamente e com prazer, pois ele sabe que cada momento é importante, é um degrau para o seu sucesso. Vamos lembrar o que o Antetokounmpo falou quando ele foi eliminado lá atrás. A derrota não é um fracasso, a derrota é um degrau para o sucesso. Todo esse processo, acordar 4 horas da manhã, o sacrifício é para o sucesso. São degraus que você tem que subir dessa escada do sucesso. Bom, vamos lá. Vou comentar um pouco essa frase utilizando de alguns, principalmente do Michael Jordan, tá? Certa vez em uma entrevista, o link está aqui na descrição também, para Oprah Winfrey, o Jordan foi abordado sobre a temática da questão dos patrocínios, da performance, e ele faz uma análise bastante importante sobre ética no trabalho. Tem um vídeo que a gente já falou sobre isso, está aqui nos cards, mas também tem o link aqui, então não vou ficar discorrendo disso. Mas ele basicamente vai falar o seguinte: a geração dele, Magic, Jordan, Charles Barkley, antes de conseguir os patrocínios, tinham que demonstrar resultados. E aí as grandes corporações chegaram a esses grandes atletas e começaram a patrociná-los. Então, primeiro tem que se dedicar, tem que mostrar resultado. A ética do trabalho, então, do Jordan é essa. E aí o Jordan vai falar que há uma ética ruim de trabalho a partir dos novos atletas aí que estão sendo patrocinados sem nunca ter pisado em quadra, segundo ele. Bom,
Também temos uma frase célebre do Arnold Schwarzenegger, né? No pain, no gain. Cara, sem dor não tem ganho. Você tem que se dedicar, você vai ter que fazer renúncias, não tem jeito. Isso tanto faz seja no esporte ou na vida profissional. Para ser vencedor na vida, a lógica desse trabalho do esporte é a mesma. A colocação do autor pode resultar numa interpretação do não esforço, uma ética de trabalho que leva as pessoas a não se esforçarem para conquistar as suas metas. É importante destacar, você não terá resultados se não se esforçar. E não adianta colocar a culpa nos outros. Essa é a questão, essa é a dureza da realidade, isso é fato. Bom, e aí ele vai afirmar aqui, aprendemos desde cedo que é necessário colocar o basquete ou o esporte acima de qualquer coisa e que sua vida deve girar em torno dele para você ser melhor. Então essa é a afirmação dele. Nikola Jokic, aí é o argumento dele, Nikola Jokic nos mostra justamente o contrário. É possível virar o melhor jogador de basquete do mundo, acabar com os melhores times do planeta e ir cuidar dos seus cavalos logo em seguida. Bom, descanso também faz parte da periodização do treinamento. Vamos lá. Não é possível ser o melhor no esporte ou na vida sem trabalho duro. Kevin Durant tem uma frase muito interessante sobre isso. O trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. O suposto desprezo do Jokic pelo resultado individual ou da sua equipe, o que não é verdade, mostra exatamente o que ele é, que valoriza suas raízes, sua família e reconhece que há tempo de trabalho e há tempo do descanso. Ele mesmo disse após a conquista da NBA que queria ir para casa. No entanto, quando perguntado sobre o desfile dos campeões. No entanto, estava ele no desfile, ele foi desfilar, né? Porque ele entende que isso é importante, ele entende que isso é importante não só para a equipe que ele representa, mas também para os fãs que lotam os ginásios. Todos querem vê-lo. E aí o autor do artigo traz um outro argumento. O título da NBA valida uma mentalidade que já deveria ter sido abraçada desde que ele venceu o seu primeiro prêmio de MVP de temporada regular. Ele está fazendo referência. Bom, o título da NBA e a conquista de MVP das finais valida o trabalho duro e a história de vida do Jokic. Temos alguns pontos a serem considerados aqui que tem referência lá no começo do vídeo. Não se conquista título sem suor, dedicação e renúncia. Fato. Não se conquista título, não se conquista objetivo sem isso. Uma observação mais acurada do time do Denver e da forma como eles jogam, será possível observar que, primeiro, é um time que é muito forte coletivamente. Pega o Lakers tinha uma individualidade muito forte centralizada no LeBron e no Anthony Davis. O Denver atropelou, 4-0, varreu o Lakers. Quando o jogo em equipe é forte, os talentos individuais serão ou são melhores utilizados, são melhores aproveitados. Então, quando eu tenho uma equipe forte, coletivamente forte, taticamente forte, os talentos individuais servem melhor essa equipe. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de colocar os seus talentos e habilidades a favor da equipe, a favor de um objetivo maior, que no caso específico é a conquista do título. Segundo, o Jokic coloca todas as suas habilidades e competências em favor dessa equipe. Líder em pontos, rebotes e assistências. Primeiro na história, Jokic ele é generoso. Lembra lá atrás, no começo do vídeo, quando eu falei da questão da diversidade, que vou crescer na diversidade de relacionamentos positivos, relacionamentos sociais positivos, seja no âmbito familiar ou no âmbito do entorno, bairro, escola e assim por diante, relações positivas, estímulos positivos, formam um caráter otimista, vamos chamar assim, um caráter legal em relação à diversidade. É exatamente isso que eu estou falando. Terceiro, o exemplo arrasta. O melhor jogador do time não é vaidoso. Esse comportamento se reflete nos demais. Vamos ver o Jamal Murray. Jamal Murray é um excelente jogador. Ele se coloca acima da equipe? Não.
O Jokic se coloca acima da equipe? Também não. Até mesmo aqueles jogadores que chegaram, como o Aaron Gordon, que veio do Orlando Magic, se adapta, se emoldurou, dentro do sentido do que significa moldura, né? Ele se emoldurou, tomou forma daquela equipe. O Aaron Gordon, ele era a estrela do Orlando Magic e aceitou vir para o Denver Nuggets no papel de coadjuvante. Por quê? Ele tem o seu papel fundamental. Basta ver os dois jogos da final, os dois últimos jogos das finais. Pois todos os coadjuvantes, todos entendem que eles são importantes, todos os jogadores são importantes. A gente tem fugiu o nome, o primeiro nome dele, o Brown, um menino que foi campeão da NCAA, do universitário no ano anterior, e ele também foi campeão agora da NBA logo no seu primeiro ano de liga profissional. Então, todo mundo se amolda, todo mundo toma forma dessa equipe. E assim, mérito demais também para a comissão técnica, que conseguiu construir essa equipe. Essa construção não está vindo de um ano para cá. Ela começou em 2014, quando o Jokic foi draftado na 41ª posição, se não me falha a memória. Então veja, desde 2014 está sendo feita essa construção. O Jokic, quem gosta de basquete vai lembrar, ele tinha problemas com peso. E aí ele vem trabalhando isso aí. Tem um preparador físico brasileiro, que eu não sei falar o nome dele, que é complicado, que trabalha junto com ele, que cuida da questão da alimentação dele, da preparação física dele e de todos os demais também, mas especificamente eu estou falando do Jokic. Então veja, o artigo de opinião que foi colocado na ESPN, que como eu disse, a descrição está aqui embaixo, vocês são livres para discordar das minhas opiniões e concordar com ele, na minha visão, presta um desserviço ao não valorizar a essência do time do Denver Nuggets e a essência do perfil, do personagem ou da persona do Nikola Jokic. E sim busca valorizar por meio de uma visão ideológica, vamos chamar assim, aspectos que não são os favoráveis, que não são aqueles que levaram a equipe a ser campeã. O Denver não foi campeão porque o Nikola Jokic valoriza a sua família. Isso é consequência da história de vida dele lá atrás. Então o Denver não foi campeão porque o Jokic trabalha 8 horas e depois vai para casa descansar e andar a cavalo. Não é isso. O valor está no trabalho, não está no que foi colocado no artigo. O valor está na construção da equipe, não está no que foi colocado no artigo. Beleza? Bom, finalizando aqui, quem gostou do vídeo, curte e compartilha. Fiquem à vontade também para comentar aqui embaixo nos comentários. Mas lembrando, né, vamos ser cordiais aí, nada de xingar nem o autor, nem do artigo da ESPN, muito menos eu aqui, tá? Um abraço a todos e até mais.